Glória a Deus. Bom dia de paz. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça, a paz seja convosco, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitas pessoas se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, doutrinas de demônio. 1 Timóteo capítulo 4. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele diz: não rejeitem as profecias, mas examinai os espíritos e provai para ver se são de Deus. A palavra de Deus nos ensina a provar os espíritos para saber quais são de Deus, para saber quem fala segundo a vontade de Deus. Nós devemos examinar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo anunciada em nome de Jesus Cristo. Felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Mais do que felizes são os que ouvem, guardam as palavras da profecia deste livro. Este livro é a palavra de Deus. Está escrito no Evangelho, livro de Tiago: sabeis, amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Paz, irmão Mateus. Vai com Deus, irmão. Assim diz a palavra de Deus no livro de Tiago. Saibam isso, amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A Bíblia diz que a ira do homem não deixa operar a justiça de Deus. A Bíblia fala que de Deus é a ira, de Deus é a justiça. A palavra do Senhor, porém, diz: amados irmãos, estejam sempre prontos para ouvir, sempre prontos para ouvir e sempre tardios para falar. Por isso está escrito no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos estar prontos para ouvir. A Bíblia vai dizer: de tudo que se tem ouvido o fim é teme a Deus e dá-lhe graça, pois o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. De tudo que nós temos ouvido o fim e o dever do homem é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Isso é temer a Deus, guardar os seus mandamentos. Deus abençoe, meu querido. Vai na paz. Deus te guarde nos seus caminhos, viu? Posso orar pelo Senhor? Pode. Posso? Pode. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro, Senhor, pela vida desse homem. Qual é o seu nome? Emerson. Senhor, eu oro pela vida do Emerson. A partir de agora, Jesus, eu coloco em tuas mãos, Senhor Jesus, a vida dele, meu Pai. Senhor, eu te dou graça pela vida do Emerson. Eu te dou graça, Senhor Jesus, pela saúde dele. Que o Senhor Deus, nesta manhã, Deus, possa estar, Senhor, derramando a porção do Teu Espírito, Senhor. O Senhor possa estar, Deus, dando ânimo, meu Pai. Que essa semente maravilhosa do Evangelho, Senhor, possa acompanhar o coração dele e possa fazer grandes frutos. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa dar livramento, o Senhor possa guardar, o Senhor possa abrir portas, o Senhor possa guiar os caminhos, o Senhor possa, Deus, dar livramento. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do Emerson. Guarda ele, meu Pai. Amém. Vai com Deus, Emerson. Que a paz esteja contigo, meu querido. Bom, Deus é bom. Glória a Deus.
A paz seja convosco. Jesus ele fala: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. A paz que Jesus dá não é como o mundo dá. Jesus ele diz: a paz que excede a todo entendimento. Que esta paz, neste dia, ela possa ser no seu coração. Eu estou aqui em nome de nenhuma religião, em nome de nenhuma empresa evangélica, mas em nome do Alfa, o Ômega, o princípio, o meio, o fim, Jesus. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim é Cristo, o primogênito de toda a criação. João capítulo 1 diz: no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. As Escrituras declaram a divindade de Jesus, sendo ele Deus, sendo ele Criador. A Bíblia diz que ele é o Emanuel, ou seja, Deus conosco, o Pai da eternidade e Deus forte. É em nome deste que nesta manhã eu venho anunciar o Evangelho. Não me envergonhe do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória seja dado a Deus. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O símbolo da cruz não pode salvar ninguém, a cruz não salva, mas Jesus, ele cravou numa cruz os nossos pecados, a nossa salvação. Ele se fez maldição em nosso lugar, para nos remir e nos salvar. Por isso a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para os salvos. Aleluia! Glórias a Deus! Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 20, está escrito: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundície, toda malícia, toda superfluidade, recebam com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Rejeitem toda malícia, toda obra da carne, e recebam a palavra de Deus em vosso coração para salvação. Esta palavra, ela é poderosa para salvar aquele que crê. Como Paulo escreveu em Romanos, capítulo 1, versículo 16: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Como nós nos envergonharemos do Evangelho, se o Evangelho é poder de Deus para salvar aquele que crê? Nós devemos nos envergonhar da hipocrisia
não do Evangelho. Nós devemos nos envergonhar de falsos pregadores e não do Evangelho verdadeiro. Nós devemos nos envergonhar de nossos pecados e não do Evangelho. Jesus ele vai dizer: porque qualquer um desta geração que se envergonhar das minhas palavras e também de mim, eu diante de meu Pai e diante dos anjos me envergonharei diante dele no último dia. Muitas pessoas têm orgulho dos seus pecados, gritam: todo-poderoso Timão, todo-poderoso é Deus. Deixa a idolatria. Deus não divide a sua glória com os ídolos. Deus não dá o seu louvor às imagens de escultura. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia diz: rejeitem a imundície, rejeitem toda a imundície do pecado. Não se permita andar segundo a carne. Ah, mas a carne é fraca. É assim que muitas pessoas dizem. Mas Jesus ele diz: o Espírito está pronto. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. É assim que Jesus ele diz: a carne certamente ela inclina para a morte. Por isso nós não devemos usar de desculpa para andar na carne. Portanto, a palavra de Deus esteja em vós, enxertada. A palavra de Deus, a qual pode salvar as vossas almas. O que pode salvar a nossa alma é a palavra de Deus. O que pode salvar a nossa alma é esta palavra. Tem não, amado, tem não. Esta palavra que pode salvar. O homem não pode ser salvo pelas suas obras. O homem não pode ser salvo pela sua religião. Jesus ele diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Crê no Evangelho. Jesus falou: creia em Deus, creia também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: pois vou preparar-vos um lugar. Na casa do Pai há muitas moradas. E a promessa de Jesus, ela não falha. Obrigado, meu querido. Deus te abençoa. Amém? Deus te abençoa. Em João 14, Jesus ele falou: Deus te abençoa. Eu irei para o Pai, vos prepararei uma morada, para que onde eu esteja, todos vocês estejam também. E se eu for, então eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejam também. Esta é a promessa de Jesus. Uma casa eterna, uma morada eterna. Ele foi preparar um lugar. Jesus ele diz: na casa do Pai há muitas moradas. A promessa de Jesus não é riqueza terrena, mas é riqueza celestial. A promessa de Jesus Cristo não é prosperidade financeira, mas é riqueza celestial. A promessa de Jesus não é comer, beber, mas certamente ter gozo e paz no Espírito. Esta promessa ela não falha. A promessa de Jesus, ela permanece, ainda que passe os céus, passe a terra, a palavra de Deus ela não passa. Em 2 Pedro capítulo 3 diz: ainda que alguns tenham como tardia a promessa do Senhor,
mas Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. É assim que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3. A promessa de Deus, ela não falha. Muitas pessoas dizem assim: ah, mas Deus tarda, mas não falha. Não, o meu Deus, Ele não tarda. O Deus da Bíblia, Ele não tarda. O Deus da Bíblia, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Se seu Deus tardou em algum momento, o meu, Ele nunca tardou. O Deus da Bíblia nunca tardou. O Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós anunciamos um Deus morto, um Deus que está numa cruz até hoje. Anunciamos aquele que saiu da cruz e não foi encontrado em seu sepulcro, porque lá estava vazio, pois ressuscitou após o terceiro dia. Não pregamos uma senhora, porque ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o qual é o Filho de Deus. Aleluia! Assim Jesus, Ele diz: Pai, glorifica-me então, com aquela mesma glória que eu tinha antes. A glória que Jesus tinha antes de descer como homem e ser crucificado, era a glória maior do que a dos anjos. Mas Ele se fez pequeno, Ele se fez carne, Ele se permitiu ser humilhado numa cruz, Ele abriu mão da sua glória. A Bíblia fala que Ele se fez menor do que os anjos, para que Deus o exaltasse nos céus. Por isso Jesus, Ele venceu a morte e o inferno. A Bíblia fala que Ele desceu ao mais profundo abismo. Ele pegou as chaves da vida e da morte. Jesus, Ele venceu a morte e o inferno para dar ao homem a salvação. Jesus não prometeu riquezas terrenas. Jesus não prometeu prosperidades terrenas. Mas Jesus, Ele diz: não acumulais tesouros na terra, aonde o ladrão rouba, aonde a traça e a ferrugem destrói. Acumulai para si tesouros no céu, aonde o ladrão não rouba, a traça e a ferrugem não destrói. Você pode tapar os ouvidos, mas um dia no inferno será impossível tapar os ouvidos para não ouvir os gritos de ai, os gritos de dor. Aqui na terra as pessoas tapam o ouvido para a palavra de Deus e aumentam o volume no alto para ouvir o ídolo do futebol. Aqui na terra as pessoas tapam os ouvidos porque a palavra incomoda, mas o pancadão as pessoas erguem o volume no máximo. Aqui na terra as pessoas não querem ouvir a mensagem de Deus, mas a Bíblia mostra no livro de Lucas, capítulo 16, que então quando desceu a morte, a sepultura, o rico estava então em tormentos, e então ele pediu misericórdia, e ele disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, molhe a ponta do dedo em água, refresque a minha língua. Aqui você pode hoje não querer saber de Deus, não querer ouvir a palavra de Deus, mas após a morte, muitos há que dirão: Senhor, abre-nos a porta. Será tarde demais, será muito tarde. Quando chegar a última hora, será muito tarde para arrepender-se, para reconhecer. Por isso Jesus, Ele fala: achegai-vos a Deus e Ele se achegará até a vós. Lavai as vossas mãos, ó pecadores, purificai-vos a vós de duplo ânimo, lavem os vossos corações de toda bebedice, de todo orgulho, de toda avareza, de toda soberba, de toda imoralidade homossexual,
lavem-se de toda iniquidade. A Bíblia fala: despojai-vos do velho homem, revistam-se do que é novo, revistam-se do poder do Espírito Santo de Deus, enchei-vos com o Espírito Santo de Deus, não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Enche-se do Espírito Santo de Deus, não de embriaguez. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada de 2 gumes, que separa as boas intenções das más intenções do homem, e faz divisão entre juntas e medulas. Ou seja, a palavra é uma espada, e ela faz divisão, separação entre trevas e luz, entre o que é de Deus e o que é do diabo, e nos faz discernir o que é bom e mal diante de Deus. Assim diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5: examinai, pois, cada um a si mesmo. Deus abençoa. E prove se estão aprovados diante de Deus. Examine cada um diante de Deus, e provem se não estão reprovados diante de Deus. É um dever nosso examinar nós mesmos. Não é um pastor que examina nós mesmos, não é um padre que examina nós mesmos. Eu não posso dar uma análise de você e falar: você está agradando a Deus. Eu não posso dar uma análise e dizer: você está salvo. Mas as pessoas usam a religião como parâmetro para dizer se estão salvos ou condenados. Então a religião não é um parâmetro para definir se está salvo ou condenado. Jesus mostra em Mateus capítulo 7, os fariseus, uma grande religião da época. Jesus ele fala: Isaías bem profetizou acerca de vocês, porque vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim, e em vão me adoram, seguindo o preceito dos homens e doutrinas de demônio. Ou seja, a religião não salva o homem se ele estiver vivendo na hipocrisia. A religião não salva o homem se ele não estiver andando em sinceridade com Deus. A religião não purifica o homem se ele não arrepender dos seus pecados. Ele perecerá. Jesus ele disse assim, uma certa feita, acerca da torre de Siloé, que caiu e destruiu uma parte daqueles homens, e outra parte se salvou. Os fariseus mais uma vez estavam enchendo o seu coração: olha, mestre, nós não fomos condenados, e esses foram condenados. Nós fomos salvos, e esses foram condenados. Então Jesus fala: cuidais vós, que são menos pecadores do que esses homens. Jesus disse: não, se vós, porém, não arrependerdes de igual modo, certamente perecerão. Jesus ele disse assim, e os fariseus se escandalizaram. O que Jesus ensinou? Vocês podem ser religiosos, podem fazer o bem, dar o dízimo de tudo que possui, jejuar quantas vezes quiser na semana, mas se não arrependerdes, certamente perecerão. Se vós não arrependerdes, certamente perecerão. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Se eu estivesse pregando assim, ó, vem pra cá, Deus vai te dar uma chavinha hoje, Deus vai te abrir uma portinha hoje. Tinha multidões de pessoas, mas a mensagem da cruz faz as pessoas, as pessoas elas se dispersam, as pessoas elas se afastam. Falaram assim para Jesus: ó mestre, a mensagem está dura, o discurso está muito duro. Jesus falou: não queres vocês
irem juntamente com eles. Então Pedro disse: Senhor, para onde que nós iremos, se somente Tu tens as palavras de vida eterna? Para onde que nós vamos, se só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna? Nós vamos para as denominações, é só oba-oba, é só terapia do amor, é dinheiro para cá, e Deus quer seu dinheiro para quê? Deus não quer o seu dinheiro. Para onde que nós iremos, se só Jesus tem palavras de vida eterna? As religiões só têm promessas vazias, mas Jesus, Ele prometeu que na casa do Pai há muitas moradas. Ele prometeu que prepararia um lugar. Pois a Bíblia fala, em Romanos capítulo 1, que mudaram a verdade de Deus. A verdade de Deus em mentira, honraram mais a criatura do que o próprio Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, trocaram a proposta de Jesus e aceitaram a proposta do diabo. Se prostrado me adorares, eu te darei toda a riqueza e glória deste mundo. Foi assim que Satanás, ele tentou o Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas dobraram o joelho para o diabo, porque Jesus está oferecendo uma cruz. Jesus está dizendo que você vai perder e não ganhar. Jesus fala que nós devemos renunciar. Se quisermos seguir após Ele, devemos tomar a nossa própria cruz, renunciar a si mesmo e seguir a Ele. Por isso muitas pessoas dobraram o joelho para o diabo, porque Jesus está prometendo riqueza celestial. Jesus está mandando o homem se afastar e deixar para trás toda a obra carnal. E o diabo está dizendo: vem para cá receber sua vitória. Vem para cá e Deus vai te dar o dobro. Vem para cá e Deus vai te prosperar e mudar de vida. E muitas pessoas estão dobrando o joelho para Satanás, porque está, na verdade, dando ouvidos a espíritos enganadores. E a Bíblia diz em Timóteo 4 que muitos dariam ouvidos a espíritos enganadores. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, está escrito no versículo 2, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos, com palavras vãs e fictícias, farão de vós negócio, pelo que não é tarde a sua promessa. Assim a palavra de Deus diz: muitos fariam de vós negócio. Nós estamos vivendo essa geração que muitas pessoas se tornaram negócio na mão de empresários religiosos. Não são pastores, não são homens de Deus, não são igrejas de Deus, são sinagogas de Satanás. São empresas religiosas que não têm parte com Deus. Por isso a Bíblia diz, 2 Pedro, capítulo 2, acerca dos falsos mestres: fujam deles. Aonde tem um homem prometendo riquezas terrenas, tem um falso profeta, tem um falso mestre. Assim está escrito: também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. O diabo não tem medo do seu dinheiro. O diabo não está preocupado com o que você tem. O diabo tem medo disso aqui, a palavra de Deus. O diabo teme a palavra de Deus. O diabo não está preocupado
em arrancar os seus bens materiais. O diabo está preocupado em arrancar a sua fé. O diabo não está preocupado com o que você tem ou com o que você não tem. Mas a Bíblia diz que o diabo é o vosso adversário, anda rugindo, bramindo, buscando a quem possa tragar. No tempo antigo está escrito: houve falsos profetas, falsos doutores, como também em nosso tempo haverá falsos mestres e haverá falsos doutores. Pois a palavra de Deus é eficaz. Assim, nós estamos vivendo uma era aonde está próximo o grande dia do Senhor, como fala Sofonias capítulo 1, versículo 14. O grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito. Essa é uma era de falsos profetas. Por isso que nós sabemos que o dia do Senhor está próximo. Sabemos que o dia do Senhor está próximo. Assim diz a palavra de Deus. O Evangelho é boas novas. O Evangelho, ele mostra as duas faces do diabo. O Evangelho, ele mostra para nós duas escolhas. O Evangelho mostra dois caminhos. Escolhe o caminho estreito, porque estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Jesus é a porta estreita. Jesus é o caminho apertado que conduz à vida eterna. Fuja dos falsos profetas. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer o seu 13º, não. Deus não quer 10% do seu dinheiro. Deus não quer 10% do seu 13º. Está escrito, 2 Pedro, capítulo 3, que esta é a vontade de Deus, que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e possa ser salvo. Essa é a vontade de Deus, que quer que todo homem conheça a verdade e seja salvo. A vontade de Deus é que o homem, conhecendo a verdade, possa ser salvo. A verdade é a palavra de Deus. João 17, versículo 17. Santifica-os, Pai, na tua verdade, pois tua palavra, ó Pai, esta é a verdade, disse o Senhor Jesus Cristo. Conheça a verdade e ela vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. Por isso medita nela dia e noite, porque nelas cuidais ter a vida eterna. O que a palavra de Deus está dizendo? 2 Pedro capítulo 2. Surgirão falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres, que encobertamente, ou seja, sem perceber, encobertamente colocarão heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções.